hoje você é o meu convidado especial em mais um dos nossos famosos Papo Cabeça. Você sabia que 1 a cada 3 brasileiros sofrerá no delongar da sua vida, ao longo de sua vida, pelo menos um evento cerebrovascular dramático, a qual nós damos o nome de AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico? Mas antes de nós entrarmos no nosso tema espetacular de hoje, você já sabe, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento. Se você de fato acredita de coração que o conteúdo científico, especialmente o conteúdo neurológico, pode ajudar famílias, pode ajudar e promover saúde e conhecimento, esteja com a gente, esteja conosco até o final desse vídeo, compartilhe, curta, mostre para os seus familiares, seus amigos. Há pelo menos 10 anos, o DataSUS, um dos órgãos brasileiros de estatística e dados da organização, ou melhor dizendo, do Sistema Único de Saúde, o SUS, uma subdivisão de estatística e dados do Ministério da Saúde, vem apontando o AVC, ou AVE, acidente vascular encefálico cerebral, como a principal causa de morte entre os brasileiros. A cada 100 brasileiros acometidos por AVC, 70 não voltarão a trabalhar e pelo menos 40% estarão completamente incapacitados para o mercado de trabalho. O AVC é a principal causa de incapacitação antes dos 45 anos. Mas afinal, como poderíamos reconhecer os seus sintomas? Como poderíamos prever ou investigar causas potenciais? Saber se temos um risco elevado para tanto, mesmo sendo jovens? Um importante colegiado internacional, American Heart Association, responsável pela prescrição de diretrizes, nos direcionando na conduta e reconhecimento das síndromes associadas cerebrovasculares, que incluem o AVC, nos fornece uma instrução muito prática e que nos permite o reconhecimento fácil de um AVC potencialmente súbito, agudo. Um recurso muito utilizado para isso é o chamado e famoso FAST, uma sigla que em tradução ao português livre poderia significar basicamente face, braços, discurso e tempo. E nós trabalharemos ponto a ponto para seu reconhecimento. A primeira letra, F, seria uma tradução do inglês face ou face para o português, e nos apontaria, nos sugeriria a atenção focada na musculatura da face. O paciente numa síndrome ou muito frequentemente típica síndrome de AVC, ele terá uma paralisia unilateral da sua face, com desvio da rima, desvio do lábio para o lado preservado. Basicamente, ele teria uma assimetria do rosto súbita. A segunda letra da sigla seria A, de arm ou braço, sugerindo a fraqueza súbita ou paresia súbita de um membro ou de ambos os membros, mais comumente acometendo um lado apenas, isto é, em termos médicos, uma hemiparesia súbita, uma perda de força súbita de um lado completo do nosso corpo. A terceira letra, muito comumente associada a uma síndrome típica de AVC, especialmente de circulação anterior, seria speech, ou traduzido do inglês ao português para discurso, fala. É tipicamente acometido num quadro cerebrovascular a fala do paciente. O paciente ele pode ter ambos uma dificuldade de articulação da fala, a qual nós damos o nome de disartria, quanto da expressão da fala, a sua sonoridade, a sua musicalidade, prosódia, que nós chamamos afasia, seja ela de reconhecimento ou afasia motora, de expressão da fala. E quando nós reconhecemos prontamente essa síndrome, caros amigos, o tempo urge. A quarta letra dessa sigla é T, time. Reconhecendo prontamente esse quadro significa que nós temos pouco tempo, pois a cada 1 minuto transcorrido desde o início do AVC, pelo menos 2 milhões de neurônios, isto é, as células do nosso sistema nervoso central, são perdidas pelo infarto ou, isto é, isquemia cerebral que se instala na córtex,
do tecido parenquimatoso do nosso cérebro. Isso significa, em outras palavras, esse consentimento, esse entendimento da urgência de condução do tratamento é que dá origem à frase mais famosa no manejo do AVC, que é Time is brain. Tempo é cérebro, isto é, se nós não tomarmos uma conduta rápida, urgente, isto é, tempo perdido, de cérebro perdido. Além do típico FAST, prejuízo de força de um lado do corpo, discurso, nós podemos ter outras síndromes típicas, uma perda visual súbita, uma vertigem ou uma tontura com elementos rotatórios que lembram uma labirintite, mas que não passa. Um prejuízo importante de memória de uma hora para outra, não, o Alzheimer não se instala rapidamente. São todas situações que poderiam também sugerir um AVC, mas numa síndrome menos típica. Todas essas circunstâncias, sendo profissionais da saúde ou não, nos deveriam sugerir uma ação rápida, pronta e urgente, direcionando esse paciente a um hospital, um setor terciário de referência, com experiência e expertise no manejo de doenças cerebrovasculares AVCs. Nossa região é Diamond, ela tem premiação internacional, especialmente nos hospitais da nossa região, no manejo do AVC, tanto no nosso Hospital São João Batista quanto no nosso Hospital São José. Esse paciente ele deve ser conduzido prontamente ou, de preferência, o nosso serviço de transporte médico de urgência deve ser contatado, o SAMU. E em sendo contatado, esse paciente deve ser conduzido prontissimamente, emergencialmente, just in time, naquele momento diretamente, para o setor de emergência e urgência. Então, logo esse paciente adentre ao recinto hospitalar, deve ser instituído pela equipe de cuidados, o que chamamos de protocolo de AVC, que conta com a rápida, urgente realização em menos de 30 minutos de uma tomografia computadorizada craniana e a realização conjunta de outros exames de neuroimagem, de angiotomografias cervicais e cranianas, para estabelecimento da síndrome de AVC típica e realização do tratamento com trombolíticos, uma vez indicados, uma vez descartadas as possibilidades de contraindicações, esse paciente tem uma curta janela, tem um gap de oportunidade que normalmente não dura mais do que 4 horas e meia na maioria das situações, que é a utilização de uma medicação com altíssima ação trombolítica, capaz de desfazer o trombo, capaz de desfazer aquilo que oclui uma grande artéria, um grande vaso cerebral que está ocluído, seja por um trombo, seja por um êmbolo naquela ocasião, e que incapacita, inviabiliza a irrigação de uma importante área do cérebro que acaba sofrendo pela ausência de oxigênio trazido pelo sangue arterial muito rico. E vamos chegando ao final de mais um Papo Cabeça. Desta vez um Papo Cabeça emergência neurológica. Time is brain. Lembre sempre dessa frase. Agradeço o seu like, agradeço a sua atenção, agradeço a sua cia nesse Papo Cabeça. Não se esqueça jamais, curta, compartilhe, divulgue esse conhecimento científico para que esse conhecimento chegue devidamente a quem precisa e aos lares. Meu muito obrigado e até a próxima. Time is brain.